É Judas 14? É Cristo lá, né, de Judas? Vamos dar uma olhada. Quem achar primeiro, lê. Pode ser ler, eu vou montar. Fica à vontade, obrigado. Judas 14. Achei João aqui. Judas está pertinho. Não, na Bíblia católica, tem 6 livros a mais, não tem? Tem. Depende da ótica, né? Ou na católica tem a mais, ou na protestante tem a menos. Depende da ótica que você vê. Nós vamos condicionar a ver que a católica tem a mais. Mas eles veem que a nossa tem menos. Então a Bíblia católica não foi criada antes do que essa Bíblia? Foi. Vamos dizer que então, foi tirada nessa. Foi tirado da protestante. Elas não tem a mais, a protestante é que tem a menos. Ela foi primeiro, tá certo, raciocínio. Cadê Judas? Eu não achei Judas aqui não. Eu chego a Apocalipse, mas não passo em Judas. Está aqui. É qual? E destes profetas também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vindo ao Senhor com milhares de seus anjos. Não, aqui não cita Enoque não. Cita em Reis. Cita no livro de Reis. Segundo livro de Reis cita Enoque, no livro de Enoque. Já citou o nome. Mas no livro de Reis cita. Aqui o computador está transmitindo ali, eu tenho a Bíblia online ali. Segundo livro de Reis cita Enoque, o livro de Enoque. Aqui citou só Enoque mesmo. Não estou livro não. Mas Reis com certeza sim. Uma visão dele. É. Mas o Reis, que ele cita aqui é Jazá, em algum lugar, o livro de Jazá. Deixa eu ver se tem Jazá aqui. Ó, o livro de Reis, sem dúvida, pode procurar em Reis que cita o livro de Enoque lá, o livro de Reis. Cita o livro de Enoque. Né? Aqui cita a pessoa de Enoque. Tá certo, não cita o livro aqui não. Cita a pessoa. Acha isso aí? Hã? Acha isso aí? Acha, com certeza, tem aqui, sem dúvida. E Enoque tem na internet o livro em PDF. Tem um livro de Enoque na internet. Hoje tem a Vulgata, tem a Septuaginta, tem tudo na internet. Tem o livro de Enoque também. De um jeito ou de outro, ele não morreu no dilúvio. Ele sobreviveu. Você tem. Então, irmãos, veja bem. Quem sobreviveu no dilúvio? Talvez só vai enlouquecer. Não, sobreviveram 8. 8 o quê? 8 homens, 8 pessoas. Reis e Enoque. Não, Enoque já tinha morrido, já tinha sido levado, subiu. O Senhor tomou para si. Enoque foi arrebatado. Então vamos ver melhor lá. Depois que criaram a Bíblia, usaram algum critério e colocaram os livros na Bíblia. Aí chegou a Bíblia, o quarto. Ó. Estamos no quarto agora. A Bíblia católica. Vou botar aqui sede católica, tá certo? Depois da escrita e criaram a Bíblia católica. Aí depois veio a reforma protestante. A grande pergunta é: quando a gente reforma uma casa, a gente arranca os alicerces, as colunas? Se arrancar os alicerces e a coluna, não é mais reforma. Tá certo? Então, quando Martinho Lutero reformou a Igreja Católica, será que ele derrubou tudo e fez alguma coisa nova? Ou será que ele mudou algumas peças do lugar? Entende? Vamos analisar isso mais para frente. Mas aí vem Martinho Lutero. E aí retira em alguns concílios, como foi os concílios. O que era concílio? Um grupo de pessoas que entravam em conselho, né? Em grupo, para decidir o que ia e o que não ia. Tanto que ficou a Bíblia católica do jeito que nós conhecemos, com a Judite, com os livros que a gente tem na Protestante, e com os outros livros macabeus, os livros que não tem nessa. Aí depois cria-se o concílio para criar o que vai ficar ou não na Bíblia protestante, vamos dizer assim, evangélica, porque é conhecida como protestante, quinta geração. Vamos ver, vamos recapitular qual a situação que eu quero colocar com isso? Vê se os irmãos entendem o ponto do irmão Rubens. Primeiro, Escritura, aquela que é citada por Jesus. Depois, Septuaginta, ficou no lugar dela. Não se fala hoje nessa. Os ensinos de teologia só ensina original grego, está certo ou errado? Falou aqui, nós estamos aqui, ó. Mas hoje, todo o curso de teologia hoje ensina original grego, não chega até aqui, para aqui. Depois dela vem Vulgata. Depois da Vulgata a Bíblia católica, porque agora pode juntar os livros tudo num só e reproduzir em série. E depois a Bíblia protestante. Nós estamos na quinta geração do que era a origem, do que era o original. Mas, irmão Rubens, por que você fala isso da Bíblia tanto assim? O que tu tem com a Bíblia? Irmão, a questão com a Bíblia, o que eu digo aqui da Bíblia, é que ela foi feita por esses homens que fizeram o livro. Não falo, nunca eu falei da Escritura. Quando na internet estão dizendo que o irmão Rubens é herege, porque fala da Escritura, eles estão mentindo. Eu jamais falei da Escritura na minha vida. Eu sempre citei a Bíblia.
Por quê? Porque, primeiro, a Bíblia não é a Escritura. Agora, segundo, a Bíblia tem coisas que não tem a Escritura. Nós vamos mostrar agora, nesse estudo de perguntas, por que eu creio que a Bíblia está manipulada para nos induzir ao erro, o livro. Vamos lá, vamos entrar agora na Bíblia em si. Olha aqui, vamos chegar na Bíblia protestante. Deixa eu virar para cá. Quiser anotar esses tópicos, anotem para estudar em casa. Já anotaram aqui? Quer anotar alguma coisa? Pode virar. Pode virar aqui? Vou virar para o outro lado. Olha aqui, vamos agora para a Bíblia. Vamos parar na Bíblia. Vamos para a Bíblia protestante. Nós não vamos botar protestante. Eu anotei, que eu pesquisei, eu anotei 5 pontos que eu vejo de diferença entre a Bíblia e a Escritura. Eu creio que tem até mais. Mas eu peço aos irmãos que estudem também isso e que avancem além de mim e depois me ensinem sobre a questão dessas modificações. Tá certo? Está entendendo? Vamos lá primeiro. A Bíblia é dividida em capítulos e versículos. A pergunta é: a Escritura era dividida em capítulos e versículos? Sim ou não? Não. Não. Alguém discorda? Alguém acha que era? Ou não? Todos concordam que não tinha divisão de capítulos e versículos na Bíblia? Todos concordam. É uma diferença, então, da Escritura para a Bíblia. A Escritura não tinha divisão de capítulo nem versículo, a Bíblia tem. Pergunta: todas as obras de Deus são perfeitas? Claro. Sim. Sim, sem dúvida. A Escritura também é obra dele, foi ele que instruiu, não é perfeita? Por que será que o homem achou que poderia melhorar? Está entendendo? Até onde podemos avaliar que o homem melhorou o que Deus fez, porque não estava perfeito? Já é algo para a gente questionar, e já é algo para a gente pesquisar e botar a mente. A gente não tem mente só para, como disse o irmão na parte da manhã, ele usou o termo que banco de dados. Está entendendo? Porque a escola nos posiciona a ser banco de dados. O que é um banco de dados? Você bota a informação ali e depois você tira. Nós somos pequenininhos na escola, o professor ensina, a gente aprende o que ele ensinou para na prova devolver. A gente não pode analisar, a gente só pode pegar o que recebeu e botar no papel. Na verdade, a gente tem capacidade de raciocínio, mas você não pode usar. Você aprende com Darwin que o homem veio do macaco. Se a criança com 10 anos de idade for estudar isso e colocar lá: professor, eu discordo, na prova, né? Olha, eu fui no zoológico, o zoológico tem vários macaquinhos que não evoluíram. Por que eu evoluí e os macaquinhos não evoluíram? A criança, seria uma pergunta boa para botar na prova, né? Se ele poderia fazer uma tese: professora, eu discordo que o homem veio do macaco porque eu fui no zoológico, não tem macaco. Se eu evoluir, por que eles não evoluíram? Não seria digno de um 10? Uma criança dessa vai levar 0 do pai. Ele tem que dizer que o homem evoluiu do macaco. Por quê? Porque entrou no banco de dados deles a informação que o homem evoluiu do macaco, e na prova é hora dele devolver. Não pode raciocinar, só se pode condicionar, recebendo e devolvendo informações. Da mesma forma também, a gente observa essa questão do capítulo e versículo, que eles buscaram melhorar para a gente alguma coisa, de facilidade para procurar e encontrar, mas por outro lado, tem algo preocupante nisso. Isso aqui preocupa em algo. Se fosse para estar na Escritura, Deus tinha colocado ou não tinha? Deus não tinha colocado se fosse para estar? Será que ele não pensou nisso? Olha, eu vou botar capítulo e versículo, vai ficar melhor o povo achar. Será que ele não pensou nisso? Agora, qual o problema disso aí? Eu vou falar qual é. Na parte da manhã teve até irmãos que trouxeram exemplos, eu não lembro aqui agora. Mas tem muitos lugares na Bíblia, não é na Escritura, na Bíblia, que você vai ler um capítulo, e o capítulo está dividido justamente onde a sequência daquele capítulo daria uma bufetada no sistema religioso. Mas nós nunca paramos de ler fora do capítulo. Já reparou que nós só lemos a Bíblia e paramos no capítulo? Se chega alguém em casa batendo na porta lá, alguma coisa, você larga um filho que sofreu um acidente, você larga para lá e vai ver. Mas se você estivesse fazendo uma leitura assim, tranquilo, né, da Bíblia, você fala: já cheguei nesse capítulo aqui, eu vou parar aqui, amanhã eu sigo. Até pega essa fitinha que já é para isso mesmo e bota aqui para marcar. Ó. Não é assim? Está errado? Agora, qual o problema disso? Você vai ver quantos capítulos tem a Bíblia, eu nem sei, números. Na maioria deles, e quase na totalidade, não tem problema nenhum. Mas tem alguns deles que tem. Eu não consigo lembrar aqui agora. Mas lembra o que aquele irmão falou na parte da manhã?
que citou esse negócio de capítulo? Não. Ele estava sentado ali, tinha morrido. Lembra que ele falou, né? Aí o que acontece? Eu sei de uma de Paulo, que quando Paulo fala assim, até mesmo chorando agora vos digo que eles são inimigos da cruz. Ali no começo desse capítulo, que eu não lembro onde fica, ele está falando tudo negativo sobre algumas pessoas. Por que isso? Porque aquilo, porque aquilo. Aí quando vai falar que é um sistema religioso, aí tem um capítulo e um versículo separando. Quando você para de ler aqui, você esquece o pneu lá, você perde o sentido aqui. Aí não vê, entende? Que é algo contra eles. Eles usam isso tudo. Eles usam isso até em versículo mesmo, quanto mais em capítulo. Esses caras são terríveis. Quer ver? Vamos lá, vocês completam. Ó. O meu povo perece, o meu povo foi destruído. Incompleto e embaralhado. Mas cadê o resto? O meu povo perece. E o resto? O versículo não acaba aí não. Já leram? Por que a gente nem esse versículo a gente completa? Porque estamos condicionados. Eles fazem isso até onde não tem divisão, quanto mais onde tem. Lá está escrito assim, eu até falava de manhã. Se a igreja estiver atenta, sabe o que faz? Quando o pastor daqui de cima fala assim, o meu povo foi destruído, aí como é que a igreja tem que completar? Por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste a minha lei e já não tenho mais como sacerdote diante de mim. E também naquele dia rejeitarei seus filhos. Rapaz! Por que o povo pereceu por falta de conhecimento? Porque tu, sacerdote, a culpa é do sacerdote, mas eles param ali, porque se você ler adiante, você vai ver que a culpa é deles. A divisão por capítulo, irmãos, eu estou só despertando todo mundo. Leia! Quando lê a Bíblia, não para mais no capítulo, não, segue um pouquinho adiante, porque vocês vão encontrar e vão mandar e-mail para mim mostrando esses capítulos que nos induzem a isso. Tá certo? É despertamento. O outro que não tem na Bíblia é isso aqui, ó. Capítulo e versículo não é bíblico, não é da Escritura, tá certo? É bíblico, mas não é da Escritura. A epígrafe tem na Escritura? Eu separei 5, estamos na segunda. Epígrafe, o que é epígrafe? Alguém não sabe? O que é epígrafe? É a manchete, é o título. O título que vem na Bíblia aqui escrito, deixa eu achar um título aqui rápido, olha aqui, estou aqui em Reis. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Isso é epígrafe. Tinha isso na Escritura? Não tinha. Epígrafe tem na Bíblia, mas não tem na Escritura. A epígrafe é algo importante para a Escritura? Eu acho que se fosse, Deus tinha colocado. Agora, ela é importante para nos induzir ao erro. Tem erro bobo que não vai levar a lugar nenhum, mas tem erro sério que a epígrafe induz. Quer ver? A parábola dos 10 talentos. Se fizer as contas, são 8. 5, 3 e 1. 8. Lê para ver. Não são 8, não são 10 talentos, são 8. A parábola do sermão do monte. Leia. E Jesus, descendo do monte, parou no lugar plano e disse. Descendo o monte, parou no lugar plano. O sermão do monte não foi no monte. Esse é bobo. A oração de Paulo fala para a gente, não é para Deus. Como é que ele ora para a gente? Está lá a oração de Paulo. Os irmãos citaram outros exemplos de manhã, que eu não sei quais foram, mais não lembro. Alguém lembra de outro exemplo? Santa Ceia. A Santa Ceia, lá está a ceia do Senhor, não está a Santa Ceia lá. Paulo ensina a celebrar a Santa Ceia, ele está descendo o pau em todo mundo e ensinando a celebrar a Santa Ceia. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Mas tem outros que nos induzem ao erro para jogar no buraco mesmo, entende? Então eles fazem o seguinte, eles usam um monte de epígrafe que não fede nem cheira, vamos dizer assim, que não vai mudar em nada, mas usa um ou outro que são fatais para derrubar a gente. Eles querem. O sistema dominante que criou isso. O que o senhor acha então do versículo de Mateus 28, 19? Não está induzindo o povo a grandes erros? É qual ele? Mateus 28, 19. É epígrafe ou não?